Capítulo 25. Calabouço 1. Blaarg. Assim que recuperei os sentidos, senti meu estômago revirar e, antes que percebesse, estava no chão vomitando. Felizmente não vomitei na máscara, pois a inclinei levemente para cima para permitir que o vômito escapasse da minha boca. É a primeira vez, hein? Olhando para mim, que estava no chão vomitando, o homem de meia-idade balançou a cabeça divertidamente. Levei um total de 5 minutos até finalmente conseguir impedir meu corpo de vomitar. Eu me senti uma porcaria. Depois de vomitar tanto, mal conseguia ficar de pé. Sente-se um pouco. Encostado em uma pedra próxima, o homem de meia-idade segurava um cigarro novo entre os dedos e exalava fumaça no ar. Foi só depois de ouvir sua voz que consegui ter uma visão clara do ambiente ao meu redor. Um vasto campo plano repleto de carvalhos estava diante da minha vista e se eu olhasse para frente, era possível ver montanhas imponentes que penetravam as nuvens. O ar estava extremamente fresco e me lembrou da época em que estive em Clayton Ridge. Olhando ao redor, pude ver um enorme portal de dobra atrás de mim. 5 indivíduos vestidos de branco patrulhavam ao redor dele. Eu me pergunto como eles conseguiram esconder uma coisa tão grande. Você provavelmente está se perguntando como podemos esconder o portão da vista do governo. Surpreso, olhei para o homem de meia-idade. Como ele sabia? Olhando fixamente para o céu, onde as nuvens estavam escurecendo lentamente, mostrando sinais de chuva, o homem de meia-idade falou: há uma barreira que cobre um raio de 5 quilômetros de tudo aqui. A barreira impede que a energia que sai da masmorra vaze e também bloqueia ondas eletromagnéticas, impedindo que qualquer comunicação de rádio ou dispositivo de detecção encontre este lugar. Ouvindo, assenti silenciosamente. Essa foi uma escolha inteligente. Se o governo descobrisse a existência desta masmorra, eles rapidamente a tomariam. Não importa quão forte fosse o mercado negro, eles não seriam capazes de lutar contra o governo e o sindicato. Como masmorras, monstros e demônios estavam sob a jurisdição da União, se um portão não reclamado fosse descoberto, a União faria qualquer coisa dentro de seu poder para reclamá-lo. E como o mercado negro não era tão forte quanto a União, eles só podiam recorrer a esconder masmorras que encontrassem. Mas eu estava curioso. O sindicato não poderia simplesmente enviar espiões e descobrir a localização da masmorra? Cucu, sua expressão é tão fácil de ler, garoto. Não é tão fácil para espiões encontrarem a localização das masmorras. Em primeiro lugar, a razão pela qual usamos portões de dobra é para que eles não consigam encontrar onde fica a masmorra. Além disso, com a barreira que impede qualquer comunicação com o mundo externo, é quase impossível para eles encontrarem este lugar. Isso faz sentido, mas uma barreira por si só não foi suficiente para impedir o sindicato de descobrir este lugar. Na verdade, antes disso, minha expressão era tão fácil de ler. Tudo bem se ao menos o grão-mestre Keiki pudesse ler meus pensamentos. Mas agora outra pessoa, que acabei de conhecer, podia facilmente ler o que eu queria dizer. Meu rosto era tão fácil de ler, além disso eu estava usando uma máscara no momento. Além dos meus olhos, todo o resto estava coberto. Isso significa que ele conseguia ler minha expressão apenas com base nos meus olhos? Preciso fazer uma nota mental para mim mesmo para começar a praticar minha cara de pôquer. Olhando ao meu redor, pensei um pouco antes de dizer em voz alta. Se fosse eu apenas olharia para a geologia ao redor e restringiria a possíveis localizações. Com a tecnologia deste mundo, não seria muito difícil restringir os lugares de acordo com os detalhes dos arredores. Uhul, você é inteligente, hein? Rindo do meu comentário, o homem de meia-idade se levantou. Isso é verdade. Mas como somos fortes, tanto o sindicato quanto o governo não vão realmente gastar tanto esforço em encontrar as masmorras que garantimos. De repente, os olhos do homem de meia-idade se estreitaram enquanto ele cuspia as próximas palavras friamente. A menos que eles queiram começar uma guerra conosco. Levantei-me e segui o homem de meia-idade. A propósito, senhor, como devo chamá-lo? Enquanto caminhávamos, não pude deixar de perguntar seu nome. Embora ele possa parecer completamente rude e grosseiro, quando ele cuspiu essas últimas palavras, meu coração estremeceu por uma fração de segundo. O homem de meia-idade deu uma tragada no cigarro e sorriu. Só me chame de Thomas. Ok, senhor Thomas. Faça isso sem os honoríficos, por favor. Isso soa cafona. Ok. Depois de caminhar ao lado de Thomas e conversar um pouco com ele, de repente senti uma energia tremenda vindo de longe. Você sente isso? Sim. Essa é a energia acumulada de todos os monstros dentro da masmorra. Olhando para a fonte de onde vinha a energia, não pude deixar de me sentir um pouco nervoso. Olhando para mim, Thomas sorriu enquanto dizia:
Nervoso? Eu estaria mentindo se dissesse não. Não se preocupe muito. Embora seja realmente assustador para alguém que está começando como você acabará se acostumando. Parando um pouco, ele olhou para o portão que estava ficando mais claro a cada minuto e disse calmamente: além disso, espere até ver um portão de classificação S. Um portão de classificação S, hein? Se a energia que sai de um portão de classificação F fosse tanta, imagino quanta energia sairia de um portão de classificação S. Só de pensar nisso, senti arrepios na espinha. Ei, Timóteo 8, Timóteo 9. Cumprimentando 2 indivíduos vestidos com máscaras e armaduras brancas, Thomas entregou-lhes um cartão. Ignorando Thomas, os 2 guardas pegaram o cartão e o escanearam. Depois de se certificarem de que estava tudo bem, os 2 guardas se afastaram e abriram caminho para ele e para mim. Dando um passo à frente, pude sentir a tremenda energia saindo do portão. Acho que é aqui que nos separamos, garoto. Momentaneamente assustado pela voz de Thomas, pois estava muito concentrado no enorme portão à minha frente, pude ver Thomas parado ao lado dos guardas. Obrigado por tudo, Thomas. Haha, não se preocupe com isso. Só estou fazendo o meu trabalho. Cuide-se, garoto. Assentindo, virei-me e encarei a masmorra. Respirando fundo, dei meu primeiro passo em uma masmorra. Assim que senti meus olhos recuperarem a clareza normal, senti uma rajada de ar quente envolver meu corpo. O ambiente seco fez com que meus lábios se contraíssem instantaneamente, me levando a lambê-los repetidamente para mantê-los úmidos. O chão abaixo de mim estava cheio de rachaduras, e sinais de escaramuças podiam ser vistos em todos os lugares nos arredores, evidentemente mostrando que batalhas ocorreram neste lugar. Bem no fim do meu campo de visão, pude ver dunas de areia vermelha e preta cobrindo a paisagem. Assim como a descrição, não há realmente nenhuma fonte de água nem comida aqui. Era um lugar completamente desolado. A vegetação ao redor estava toda murcha, e não havia sinais de animais ou criaturas vivas à vista. Além dos monstros que não precisam comer nem beber, os únicos outros seres vivos eram os pequenos insetos que se escondiam sob a terra rachada. Olhando para o céu vermelho claro que envolvia a área ao redor, senti que isso criava uma sensação mais forte de pavor neste mundo desolado. Tirando um momento para me adaptar ao ambiente hostil, sentei-me e rapidamente verifiquei meu equipamento. Colocando cuidadosamente minha mão nos quadris, onde minha espada recém-adquirida estava, fiz um relato das coisas que trouxe. Vamos ver. A espada está aqui, a comida está dentro da minha pulseira recém-adquirida e deve durar cerca de uma semana. Também não deve haver problemas com poções, pois algumas recuperações de estamina barata são cuidadosamente armazenadas em minha pulseira. O que mais? Acho que é isso. Vendo que não faltava nada, levantei-me e decidi aventurar-me mais profundamente na masmorra. Tudo bem, vamos para minha primeira masmorra. Keuka. Parando em frente a uma árvore morta, parei e encarei meu oponente. Assim como qualquer romance com masmorras, meu primeiro oponente foi um goblin. Sim, uma globina. Você precisa mesmo que eu descreva suas características? Quero dizer, era um maldito goblin. Cueque. E parecia um goblin também. Batendo no cabo da minha espada recém-adquirida, uma faixa branca apareceu diante do goblin. Clique. Cua. Antes que o goblin tivesse tempo suficiente para reagir, um ponto vermelho apareceu no topo de sua testa, o que fez com que o goblin caísse sem vida no chão. Quão afiado! Pensei enquanto admirava minha nova espada. Era exatamente como alguém se sentiria ao cortar um bloco de manteiga. Suave, com pouca ou nenhuma resistência. Árvore. Chegando diante do goblin, cuspi rapidamente em seu corpo. Logo depois de cuspir em seu corpo, chutei-o para o lado, ao mesmo tempo em que o xingava. Droga, goblin! Resumindo, eu estava abusando totalmente do goblin morto. Mas havia uma boa razão para minhas ações irracionais. Eu não tinha nenhum ressentimento contra goblins ou algo do tipo. Era só que eu tinha que fazer isso para poder desencadear um certo evento. E... cueque, cueque, cueque. Sim, uma horda de cerca de 20 ou mais goblins corria loucamente com olhos vermelhos sangue em minha direção. Embora as masmorras façam parte da sociedade humana há mais de 10 anos, pouco se sabia sobre os monstros que residiam nelas. Por exemplo, de todos os monstros conhecidos pela humanidade, o número daqueles sobre os quais conhecíamos informações detalhadas poderia ser contado nos dedos de uma mão. Como os monstros não estavam acostumados à atmosfera da Terra, trazer amostras vivas de volta à Terra era uma tarefa extremamente difícil e árdua que simplesmente não valia o custo.
Devido à dificuldade de obter acesso a amostras vivas de monstros, ficou muito difícil para os pesquisadores descobrirem mais sobre os monstros das masmorras. A pesquisa foi extremamente crucial para ajudar a humanidade a entender melhor os monstros que residiam no mundo demoníaco. Pesquisadores previram que um dia pode haver a possibilidade do mundo demoníaco atacar a Terra de repente. Se não nos esforçássemos muito para descobrir mais sobre os monstros que residiam no mundo dos demônios, talvez fosse tarde demais quando chegasse o momento em que os monstros pudessem entrar na Terra. O professor Theodor Rombose, aquele que me questionou da última vez, foi uma figura de destaque na pesquisa de monstros e feras. Ele não era apenas um fanático por analisar o comportamento e as fraquezas dos animais, mas também adorava analisar e dissecar monstros para poder descobrir mais sobre eles. Monstros eram criaturas estranhas. Eles não apenas se comportavam de forma irracional, mas às vezes, quando certas condições eram atendidas, eles podiam desencadear um evento inesperado. Como que estava acontecendo agora com os goblins? Por causa da minha ação de cuspir e abusar do goblin, consegui desencadear uma horda de goblins. Na verdade, essa foi uma piadinha que coloquei no romance, mas em diversas ocasiões, ações inesperadas semelhantes podem fazer com que certos monstros façam algo que você menos espera. No caso dos goblins, como eles sempre tendiam a ser os primeiros monstros que os protagonistas enfrentavam ao entrar em uma masmorra, decidi adicionar esse recurso para poder fazer justiça a eles. Na verdade, eu adicionei isso porque precisava atingir uma certa contagem de palavras e não consegui pensar em nada. Deixando isso de lado, os goblins eram basicamente os monstros mais inúteis que existiam. Para aqueles que queriam ficar mais fortes, os goblins eram considerados bonecos de treinamento e para vilões e demônios, eles eram considerados bucha de canhão. Eles realmente foram as espécies mais abusadas em todos os romances. Na história, Kevin junto com outro grupo entra na masmorra da academia. Novembro, EUB/JNN. No início, o outro grupo queria dificultar as coisas para o grupo de Kevin, mas como ele era muito forte, eles só conseguiram suportar em silêncio. Mais tarde, eles descontaram suas queixas em um goblin próximo, o que acionou seu recurso oculto, onde todos os goblins em um raio de 100 metros ficavam furiosos e atacavam qualquer coisa no local. Como os goblins eram muito fracos e morriam facilmente ao entrar na atmosfera da Terra, era muito difícil obter informações adequadas sobre eles. E se eles conseguissem recuperar uma amostra viva, essa habilidade única deles nunca teria sido descoberta, já que quem iria simplesmente dar um chute e abusar de um goblin para fins de pesquisa? Além disso, mesmo que algum cientista perturbado fizesse o seguinte, se não houvesse outros goblins por perto, sua característica especial seria essencialmente inútil. Agora, porém, não pude deixar de dar um tapinha nas minhas costas por adicionar tal recurso. Cuec, cuec, cuec. Com esse método, não só não precisei encontrar os goblins que estavam espalhados pelo terreno, como também economizei muito tempo e treinei com eficiência. Batendo no cabo da minha espada, preparei-me para uma batalha longa e desafiadora. Capítulo 26, Calabouço 2, Buf, buf, buf. Ajoelhado sobre uma perna, enquanto me apoiava na minha espada que estava cravada no chão, fiquei sem fôlego. Clique. Vaquinha. Antes que eu tivesse tempo de recuperar o fôlego, um goblin tentou se aproximar furtivamente por trás de mim, mas felizmente, eu ainda estava alerta e lidei com ele em um movimento rápido. E aqui estava eu dizendo a mim mesmo para manter minha arrogância sob controle. Segurando o lado esquerdo do meu estômago, senti meu corpo inteiro ficar tonto. Eu me esforcei demais. Olhando ao meu redor, a área ao meu redor estava coberta de cadáveres. Minhas roupas antes limpas, agora estavam encharcadas de sangue verde. Na última hora, lutei contra mais de 20 goblins. No começo, pensei que lidar com 20 goblins não seria um problema com minhas habilidades atuais, mas eu superestimei muito minhas capacidades e subestimei as habilidades dos goblins. Só porque os goblins eram supostamente fracos, não significa que eles eram realmente fracos. Sim, claro, talvez em 1 contra 1 eles fossem fáceis, mas não quando mais de 20 deles vinham em minha direção ao mesmo tempo. Também era preciso notar que minha classificação ainda era G+, N, O, Vel, B, JN.C, ON. Eu estava dentro de uma masmorra de classificação F, o que significa que todos os monstros com quem eu estava lutando tinham estatísticas mais altas que as minhas. Se não fosse pelo fato de eu praticar o a estilo Keiki, eu nunca teria conseguido chegar tão longe. Embora as estatísticas fossem importantes, elas não eram tudo. Era preciso dizer que as estatísticas eram apenas uma representação amena da capacidade de alguém.
Se alguém com estatísticas altas lutasse contra um guerreiro altamente qualificado que tivesse estatísticas mais baixas, mas uma consciência de batalha muito melhor, então o guerreiro altamente qualificado ainda poderia vencer. Era como nos jogos quando se luta contra um chefe. O chefe sempre teve estatísticas melhores que as do personagem principal, mas mesmo assim ela conseguia derrotar o chefe. Desde que você adote a estratégia certa, você pode vencer independentemente de suas estatísticas. Bem, dado que a disparidade em estatísticas não era tão diferente. Se as estatísticas do chefe fossem muito maiores do que as do seu personagem do jogo, então você poderia muito bem dar adeus ao seu jogo. Na remota hipótese de o chefe ser mais forte, mas a diferença de atributos entre o chefe e o personagem não ser tão grande, você poderia fazer várias coisas para derrotá-lo. Como por exemplo, se você acertar um monstro no ponto fraco dele. Ao atingir seu ponto fraco, os monstros sofrerão muito mais dano em comparação a um ataque normal. No caso dos goblins, seu ponto fraco ficava bem na testa entre as sobrancelhas. Como minha arte com a espada era extremamente rápida, consegui lidar rapidamente com os goblins com um golpe rápido. Pode parecer fácil, mas não foi. Eu tinha que me concentrar totalmente em todas as vezes, pois um pequeno erro poderia me fazer perder o ritmo. Além disso, como havia muitos deles vindo em minha direção ao mesmo tempo, tive que persegui-los por 1 hora antes de finalmente conseguir matá-los todos. Foi só depois que lidei com todos os goblins que me senti patético por dizer a mim mesmo que eu não deveria me tornar arrogante e sempre me humilhar diante do perigo. Se houvesse mais 1 ou 2 goblins, eu realmente poderia ter morrido. Talvez não tivesse morrido, mas pelo menos teria ficado gravemente ferido. Bem, se olharmos para isso de forma positiva, eu estava quase na metade do caminho para atingir minha meta de arrecadar 50.000 U. Como o estilo Keiki se concentrava principalmente em realizar um movimento rápido e singular em velocidades inimagináveis, os cadáveres ao meu redor estavam todos em condições perfeitas, o que significava que eu poderia vendê-los por mais dinheiro. Bati uma vez na minha pulseira, peguei um goblin e o coloquei em cima dela. Farsa? Logo depois de colocar o goblin em cima da minha pulseira, ele desapareceu. Coisas ótimas! Assim, pelos próximos 10 minutos, coloquei todos os goblins que matei dentro da pulseira. Ufa, 21 goblins em. Se cada goblin fosse atrás de 1.000 U, agora eu teria acumulado um total de 21.000 U. Bem, isso se excluirmos a cláusula de 11%, que seria em torno de 2.310 U. Enxugando o suor que havia se acumulado na minha testa, bati 2 vezes na minha pulseira e uma garrafa de água apareceu de repente na minha frente. Armazenamentos dimensionais são realmente úteis e, tocando uma vez na pulseira, eu poderia colocar qualquer coisa dentro dela, desde que não excedesse a capacidade de armazenamento. Tocando 2 vezes, eu conseguia recuperar o que quer que estivesse armazenado dentro da pulseira, desde que eu pensasse no que queria. Realmente conveniente. Peguei a garrafa de água e tomei grandes goles. Todo aquele exercício me deixou com muita sede. Depois de beber a água, peguei uma poção de recuperação de resistência e bebi. Logo após terminar a poção de recuperação de vigor, senti uma onda de energia entrar em meu corpo, fazendo com que minha expressão fatigada anterior melhorasse muito. Usei 3 poções de recuperação de resistência durante minha luta com os goblins, mas mesmo assim, fiquei completamente esgotado no final da luta. Levantando-me, decidi parar de procurar goblins por um tempo. Como não achava que estava pronto para enfrentar outra horda de goblins e caçar um único goblin por vez era perda de tempo, decidi procurar diretamente pelos monstros-chefes. Se goblins e monstros de força similar eram considerados oponentes fracos, monstros-chefes, que eram muito mais fortes do que monstros comuns em masmorras, eram considerados oponentes formidáveis para aqueles que tinham a mesma classificação. Eles não só tinham muito mais saúde, mas cada um deles também tinha uma força que quase se aproximava do próximo nível. Se você estivesse em uma masmorra de classificação G, a força de um monstro-chefe estaria em torno de G+, quase se aproximando da classificação F, tornando os oponentes extremamente difíceis de enfrentar. Espera, por que lidar com um monstro-chefe que era mais forte que uma horda de goblins? Na verdade, era simples. Ao lutar contra a horda de goblins, tive que mirar repetidamente em seus pontos fracos enquanto empinava. Além disso, como estava sendo atacado por todos os lados, mal tive tempo de respirar. Foi como fazer cardio por 1 hora seguida. Com os monstros-chefes, embora fossem mais fortes, eu tinha mais espaço para respirar.
Dependendo do monstro-chefe que eu fosse enfrentar, era provável que lutar contra ele fosse mais fácil do que lutar contra uma horda de goblins. Os monstros-chefes eram todos diferentes. Alguns eram lentos, alguns eram extremamente rápidos, alguns eram resistentes, alguns eram super fortes. Havia muitos tipos diferentes de monstros-chefes, e, dependendo de qual eu enfrentasse, a dificuldade variava. Por exemplo, se eu enfrentasse um chefe realmente forte que tivesse mobilidade limitada, contra a arte da minha espada não seria um desafio tão grande, pois eu poderia simplesmente sobrecarregá-lo com minha velocidade. No entanto, se eu enfrentasse um monstro-chefe rápido similar, as coisas se tornariam problemáticas. A dificuldade de um monstro-chefe dependia de quão bem eu conseguia combater suas falhas. Cada masmorra de classificação F tinha cerca de 25 chefes, e embora eu não soubesse a localização exata de cada monstro-chefe, com meu conhecimento como autor deste romance, eu conseguia ter uma ideia mais ou menos básica de onde eles estavam. Embora cada masmorra fosse diferente, ela seguia um conjunto específico de regras que eu havia estabelecido. Olhando para trás agora, acho que devo ter complicado um pouco. Uma masmorra seguia uma lei de conservação de energia. Uma vez que uma masmorra era criada, sua capacidade de energia era permanente. O que significa que se o equilíbrio dentro da masmorra fosse aumentado, a masmorra quebraria e desestabilizaria. Então, enquanto a capacidade da masmorra permanecer maior ou igual às energias externas dentro da masmorra, monstros mais humanos, a masmorra funcionará sem problemas. Além disso, a energia do monstro era sempre constante. Então a única coisa que poderia causar a quebra de uma masmorra era se a energia externa aumentasse a ponto de a energia total exceder a capacidade de energia da masmorra. Para facilitar o entendimento, vamos supor que uma masmorra fosse um balão meio cheio, onde o ar dentro dele representava a quantidade total de energia dos monstros dentro da masmorra. Uma vez que um humano entrava em uma masmorra, a quantidade de ar dentro do balão aumentava proporcionalmente à força do humano. Quanto mais forte o humano era, mais ar era preenchido dentro do balão. Se de repente muitos humanos entrassem na masmorra, ou muito ar fosse soprado para dentro do balão, então o balão estouraria e no caso de masmorras, elas quebrariam e perderiam a sincronia. Essa era a primeira e mais básica regra de uma masmorra. A segunda regra era que uma vez que um monstro fosse morto, a masmorra reporia sua energia gerando outro monstro com força equivalente. Como a masmorra estava localizada no mundo dos demônios, os monstros que renasciam na masmorra eram apenas monstros encontrados na região próxima. Respawning era o processo no qual um monstro era substituído por outro dentro de uma masmorra. As masmorras eram uma fonte de alimento para os monstros, e quando o monstro dentro da masmorra era morto, o monstro era automaticamente atraído pela masmorra para preencher seu lugar. No entanto, uma masmorra só poderia atrair um monstro que se encaixasse na capacidade de energia ausente. Se o monstro fosse mais forte que o monstro morto, a masmorra rejeitaria automaticamente sua existência e o impediria de entrar. Uma masmorra só poderia ser considerada concluída quando não pudesse mais gerar monstros, pois todos os que estavam nas proximidades haviam morrido. Sim, claro, tecnicamente você poderia limpar uma masmorra simplesmente excedendo sua capacidade e fazendo com que ela perdesse a sincronia, mas isso seria estúpido. Não apenas os caçadores dentro da masmorra ficarão presos no mundo dos demônios devido à desincronização, mas você também perderá uma fonte de renda, pois os monstros dentro da masmorra custam muito dinheiro devido aos seus corpos resistentes. Além disso, as masmorras eram perigosas apenas para aqueles que entravam, na maioria das vezes elas eram inofensivas. Por que alguém iria querer limpá-los? Por fim, na terceira regra, o número de monstros-chefes presentes dentro de uma masmorra variava dependendo da classificação da masmorra. Quanto maior a classificação da masmorra, menor o número de monstros-chefes presentes na masmorra. Além disso, cada chefe cobria uma determinada área dentro da masmorra e cada um dividia a masmorra igualmente. Isso significava que tudo o que eu tinha que fazer agora era encontrar um monstro-chefe e a partir daí, usando um mapa, eu seria capaz de localizar onde os outros chefes estavam. Ou pelo menos ter uma ideia geral. Caminhando para frente, pude ver as imponentes dunas de areia à minha frente. Deveria haver um monstro-chefe nesta área. Olhando para as dunas de areia, tive quase certeza de que um monstro-chefe estaria lá. Não só o terreno aqui era diferente em comparação com as outras áreas da masmorra, mas quando olhei ao redor, pude ver goblins e outros monstros se afastando daquele lugar. Então, reservei um breve momento para me preparar antes de seguir em direção ao terreno desértico. Enquanto eu subia a duna, senti uma onda repentina de calor percorrer meu rosto,
o que me levou a pegar uma toalha e cobri-lo com ela, deixando uma pequena abertura para meus olhos. Enquanto eu caminhava para frente, pude sentir meus pés afundando lentamente no suporte, dificultando meu movimento. Uau! Além disso, com monstros surgindo ocasionalmente debaixo da areia, minha jornada até o chefe se tornou extremamente árdua. Clique! Rapidamente sacando minha espada, em um movimento suave, apunhalei um monstro que estava tentando me atacar. Clank! Surpreendentemente, pela primeira vez hoje, não consegui matar um monstro com um golpe. Grito! Soltando um grande grito, provavelmente devido à dor da pancada, o monstro que parecia um verme tentou me atacar. Abaixando meu corpo, torci-o e dei uma cotovelada no verme, fazendo-o voar no ar. Cala a boca! Mergulhando fundo na areia, o silêncio retornou ao meu redor. Olhando para baixo, para os meus pés, fechei os olhos e senti o chão abaixo de mim. Soltando um longo suspiro, concentrei-me em sentir qualquer vibração vinda debaixo de mim. Aí está você! Chá! Aparecendo por trás de mim, enfiei minha espada atrás de mim, bem no meio da minha axila. Gritou! Ouvindo o grito alto e sentindo minha espada ficar mais pesada, me virei e, como um espeto, o verme pendurou em minha espada enquanto penetrava profundamente em sua boca. Batida! Golpeando com minha espada, o verme caiu na areia. Olhando para o cadáver da criatura que acabei de matar, pensei: parece que o ponto fraco dele é a boca.